A morte achou que tinha vencido. Satanás achou que tinha encerrado com o plano de salvação do nosso Criador. Mas o que ele não esperava é que o amor sempre vence. O amor vence o mal. A luz vence as trevas. E não há nada que possa impedir o amor do nosso Deus em nossas vidas. Aleluia. Eu queria que você colocasse de pé, abrisse sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Queria que você me acompanhasse nessa leitura. E se tiver alguém perto de você sem Bíblia, que você compartilhasse então da sua Bíblia com o irmão, com a irmã que está junto a você. Se caso seja um visitante, compartilhe sua Bíblia com o visitante, se ele não tiver com a Bíblia dele, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção do sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho, mas não o viu. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: Se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Mariã. Ela respondeu, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone. Reconhecendo-lhe Jesus: Não me segures, pois, recomendou-lhe Jesus, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: Estou ascendendo ao Pai e vosso Pai, para que meu Deus e vosso Deus. Assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo que o Senhor dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles quais mantiverdes, ser-lhe-ão os mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram. Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que agora vamos compartilhar com a Tua igreja. Nos abençoe, nos ajude, em Teu nome, amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Essa é a data mais importante do calendário litúrgico cristão. Muitos pensam, dizem ser o Natal a data mais importante do calendário litúrgico cristão, mas na verdade não. Porque o Natal é o início da obra de salvação. E a Páscoa, a ressurreição, é a conclusão da obra de salvação. Foi nesse período que Jesus falou: tetelestai, está consumado, a obra dele está pronta, a dívida está paga. É nesse momento que isso acontece. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, tentando seguir esse viés. Por que tentando? Porque você me conhece, eu não sou um pastor ortodoxo. Na verdade eu não sou nada ortodoxo. Ou seja, eu não sou nada tradicional. Eu andei vendo, né? Tive as redes sociais dos amigos, dos pastores amigos, das igrejas que a gente conhece, por onde a gente passa. E um monte de coisa bem bacana eles fazendo, peça, teatro, enfeitando a igreja. Irmãos, eu não faço nada disso. A minha missão é uma só: vamos pregar o evangelho e cuidar de gente, pregar o evangelho e cuidar de gente, pregar. Eu prego isso, eu vivo isso. Por isso que eu preciso de pessoas para me ajudar a fazer as coisas que eu não sei fazer. Eu louvo a Deus pela irmã Vanessa, com a classe da escola dominical das nossas criancinhas, que fizeram essa encenação hoje, que também decorou ali à frente da igreja, com os símbolos da ressurreição, da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu, nesse meu contexto, vou usar esse texto, segundo aquilo que o Senhor falou no meu coração, para ministrar algumas coisas que eu quero compartilhar com você hoje. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que está em João capítulo 20, verso 1, né? Esse texto vai falar então da ressurreição de Jesus. Você viu então, você conhece, foi ensinado pelas nossas crianças, você conhece muito bem. Um domingo atrás era o domingo de Ramos, quando Jesus desceu então o Monte das Oliveiras, e as pessoas tiravam as suas vestes e lançavam pelo caminho, ou então cortavam galhos de árvores. Então por isso domingo de Ramos, né? E lançavam pelo caminho. Jesus montado sobre um burrinho, sobre um jumentinho, descia. Lembra, Jacques, do jumentinho? Jesus descia sobre o jumentinho, e as pessoas clamavam: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E clamava, e Jesus desceu ali no Monte das Oliveiras, foi direto para o templo. Ele foi lá no templo, quebrou o pau da barraca, literalmente, falou assim: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores, a casa do meu pai será chamada casa de oração. E Jesus começou a fazer um reboliço aquela semana inteira naquele lugar em Jerusalém, ao ponto que chegou sexta-feira, pregaram ele na cruz e mataram Jesus. Resumindo para você, aquela morte de cruz, a morte que era a sentença pior que existia naquela época, era morrer na cruz. Quem morria na cruz, querido,
era considerada a pior espécie de gente que existia. Quem morria na cruz era a pior espécie. Tudo bem, irmão? Está no poder? Aleluia. Subir no altar tá nessas coisas, varão. Pessoas que morriam crucificadas eram o pior tipo de gente que existia. Por isso que quando Jesus foi crucificado, estava de um lado e do outro lado com ele 2 ladrões, 2 homens da pior espécie, da pior tipo de categoria. A sentença mais dura que se dava a uma pessoa, a um criminoso, era a morte de cruz. Então Jesus foi pendurado na cruz como sendo isso, o pior tipo de gente que existia. E havia um propósito para isso. Porque os fariseus, os saduceus, o povo daquela época, os políticos daquela época, queriam que a sociedade que estava caminhando com Jesus, o próprio povo que clamou, bendito é o que vem em nome do Senhor, vissem que aquele ali não poderia ser o Messias, o Salvador, porque ele estava morrendo crucificado. E quem morria crucificado era o pior tipo de gente que existia. Quando você vai olhar para Deuteronômio, lá a palavra do Senhor vai falar que todo aquele que é pendurado de madeira é maldito, ou seja, não pode ser o Salvador aquele que o próprio Deus disse que é maldito. Por isso que ele levou sobre si as nossas maldições, ele veio cumprir a palavra, ele veio cumprir a lei, não revogar a lei. E aí, ainda tinha um veredito social, cultural do povo, que era o seguinte: de um crucificado não se falava mais. Ou seja, quem morria na cruz se tornava, entre aspas, uma não pessoa, dela não se falava mais. Então havia um plano de Satanás de tentar parar o projeto de salvação de Deus, de nos salvar, nos resgatar, de salvar a noiva. Havia e sempre vai haver, e Satanás vai sempre insistir com o projeto dele de matar, roubar e destruir. E aqui ele queria acabar com o plano de Deus, até que Jesus foi crucificado. Só que ele não sabia que Jesus não foi crucificado contra a vontade do Pai. Havia um propósito. Lá no Getsemane, Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero padecer na cruz do Calvário, eu não quero passar por essa dor, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. E a vontade do Pai prevaleceu, e Jesus morreu crucificado. E aí Satanás achou que tinha vencido, Satanás achou que tinha prevalecido. Na minha vida, na sua vida não é diferente, querido. Até porque a gente não dá nem para comparar, mas a gente não é nem um pouquinho parecido com Jesus. Se a gente for olhar de verdade para o espelho e olhar para o que a Bíblia diz acerca de Jesus, a gente vai ver que a gente está muito longe de ser o que Jesus era, caminhando nessa terra. Aquele que não tinha pecado se fez maldito, se fez pecador. E nós somos pecadores, tentamos ser santos, tentamos ser aquilo que nós somos, aquilo que ele era. Ele abriu mão de ser, abriu mão de sua glória, se esvaziou, assumiu a forma de servo e veio ao nosso encontro, porque o amor nos amou. O amor vem em nossa direção. E Satanás achou que tinha vencido, mas o que Satanás não sabia é que o amor vence. Sempre vence. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí, comigo, com você também é assim. Parece que muitas vezes o plano de Satanás vai prevalecer. Parece que não há saída, parece que não há uma escapatória. Mas aí vem esse versículo 1 de João capítulo 20 que fala: ao amanhecer, o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, estando, nosso domingo, estando ainda mais escuro, ou seja, o finalzinho da madrugada, Maria Madalena, na tua tradução pode falar em alta madrugada, é o finalzinho da madrugada aqui. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Ei, querido, quem que estava lá naquele sepulcro? Jesus. Quem que era Jesus? A esperança daquele povo, o Salvador daquele povo, o Messias daquele povo, o Cristo daquele povo, aquele que vinha e eles esperavam: esse aqui é o que vai nos salvar. Ali naquele sepulcro estava a esperança, e a esperança foi sepultada, porque na sexta-feira ela foi crucificada, e ela foi sepultada, e colocaram uma pedra sobre ela, e uma pedra naquele sepulcro, e não havia mais esperança. Mas Maria Madalena chegou naquele lugar e viu que a pedra estava removida. Deixa eu falar uma coisa para você: existem coisas que acontecem na madrugada que a gente não vê, mas já é resposta de Deus para nós, porque aquela pedra foi movida na madrugada. Maria Madalena chegou naquele lugar, o que ela queria encontrar, o que ela esperava encontrar, o que ela imaginava encontrar, era o sepulcro com a pedra em cima. E ela foi lá fazer o quê? Foi chorar. Não havia mais esperança no coração dela.
Ela foi lá fazer o quê? Prantear. Ela não sabia mais o que fazer. Mas o coração dela tinha uma coisa: eu quero estar perto daquele que eu entendia ser o meu Salvador. Ainda que no meu coração não há esperança, ainda que os meus olhos já tenham contemplado que humanamente é impossível, eu vou continuar correndo para perto daquele que disse que vai me salvar. Jesus está sepultado, mas eu vou lá. Você imagina como é que foi a madrugada dessa mulher, querida? Porque quando você lê o texto comigo, que tu entendeu que os discípulos já tinham corrido, estavam todos escondidos com medo da porta trancada. Essa mulher também, porque chegou ali no finalzinho da sexta-feira, o povo falou assim: olha, vamos embora, porque já está virando o dia, ou seja, de 18 horas em diante já era sábado, já está virando o dia, e nós no sábado a gente não faz nada, né? Tem o repouso do povo judeu. Então eles saíram todos e passaram aquele sábado e a madrugada daquele domingo angustiadas, ao ponto que ela não esperou nem amanhecer. Ela foi correndo sozinha para onde a esperança dela estava sepultada. Só que nas madrugadas Deus faz coisas maravilhosas. Em Mateus ou então em Lucas vai dizer que houve um terremoto e um anjo com aparência de relâmpago apareceu, moveu a pedra e sentou-se sobre ela. Como quem diz assim: Satanás, eu domino o que eu quiser, da forma que eu quiser, no tempo que eu quiser. Você acha que sepultou o meu Jesus, você acha que sepultou minha salvação, você acha que sepultou meus sonhos, mas o meu Deus move qualquer pedra para ressuscitar aquilo que morreu. E essa mulher, ó Jesus, o Salmo 127 verso 2 diz assim: Ele dá os céus enquanto eles dormem. Ele prepara tudo. É por isso que a alegria do crente pode o choro durar uma noite, querido, mas ao amanhecer, sempre tem um amanhecer na nossa vida. A alegria vem. O coração de Maria Madalena era de repente prantear, sobe no poder, varão. Era chorar, era sentir o perfume, porque o corpo de Jesus tinha sido preparado para o sepultamento. Sentiu o perfume das ervas que foram colocadas, jogadas sobre ele, depois de envolto naquele lenço, depois de envolto naquele manto de linho. De repente ela queria estar ali para chorar mais um pouco e falar: aqui morreu a minha esperança. Eu não sei, mas ela correu para lá. Ela não se contentou em ficar chorando sozinha na casa dela. Ela não se conformou em ficar no quarto dela falando: ninguém me ama, ninguém me quer, o que vai ser de mim? Ela não sabia o que fazer, mas ela fez a coisa que nós temos que fazer: correu para onde Jesus estava. Correu desesperada para ver onde Jesus está. Ela foi para lá. Onde é esse lá? Lá é o último lugar onde ela teve experiência de caminhar com Jesus. Parou para pensar nisso? Ela não foi para o Monte das Oliveiras. Ela não foi lá no Getsemane. Ela não foi no templo onde Jesus quebrou tudo e expulsou os cambistas. Ela não foi no Calvário. Ela foi no último endereço onde ela teve experiência com Jesus, até a pedra ser colocada por cima. Está desesperado, o negócio está apertado. Volta lá no último local onde você se encontrou com Jesus. Pode ser que ao chegar lá, a pedra que estava sobre o sepulcro já tenha sido removida. O Senhor está removendo pedras, querido. Quem já perdeu noites preocupado com o dia de amanhã aqui? Todos nós. Guarda esse salmo na tua vida. Salmo 127 verso 2. Estiver angustiado, preocupado com o dia de amanhã, vai dormir. Fala para a pessoa que está do seu lado: ei, vai dormir, porque o meu Deus nos dá
enquanto dormimos. Ei, pode aplaudir Jesus! Sabe o que isso significa? O que você tem não é pela força do teu braço. O que você tem não é por alguma coisa que você tenha feito para mim. O que você tem não é porque você orou. Porque o que você tem é porque eu quis te dar. Porque o amor chegou primeiro. Não é por merecimento, é por graça, é por favor que eu não mereço. Não há nada em mim que justifique ter o que eu tenho, ser o que eu sou, estar onde eu estou. É tudo dele, tudo por ele, tudo vem dele, tudo é para ele. Jesus, que é isso, gente? Jesus. Uou. E aí, quando a gente vai crescendo, sabe, Nube, a gente vai amadurecendo, a preocupação vem de falar assim: ei, dá teu jeito, eu vou dormir. Por quê? Porque quando eu amanhecer, Maria Madalena sai correndo. Ela não tinha nem esperado amanhecer. Ela não tinha isso aqui. Ela estava desesperada. Ela foi correndo. Quando chegou lá, tipo assim que ela gritou. Quando ela chegou lá, a pedra está removida. Aquilo que... gente, se tu voltar lá em Mateus, em Lucas, ler o mesmo texto, vai falar que foi colocada essa pedra. Homens removeram a pedra e selaram ela. A pedra estava, aquilo que selou a esperança de Maria Madalena, estava removida. O texto que nós lemos diz que ela olhou e não viu Jesus onde o colocaram. Fala assim: glória a Deus. Aí o que acontece? Verso 2, ela continua correndo. Primeiro ela foi correndo para o sepulcro. No verso 2, ela saiu correndo do sepulcro. E foi aonde? Foi falar com Simão Pedro. Quem era Simão Pedro? O líder dela. Ou a pessoa que ela entendia ser o líder dos discípulos. Porque todo mundo, ao ver Jesus caminhando e viu os 12 andando com eles, todo mundo identificava: Pedro é o líder. Ninguém disse que ele era. Jesus não disse: você é o líder. Jesus falou assim: Pedro, sobre você, sobre essa pedra, base, fundamento, eu vou edificar a minha casa, a minha igreja. Jesus disse isso para ele. Mas ninguém disse que Jesus fosse: ei, discípulos, Pedro vai ser o líder. Não, as pessoas olhavam para Pedro e enxergavam nele a liderança. Ela correu para Pedro, ela correu para o líder. Deixa eu falar uma coisa para você: quando Deus começar a te revelar as tretas da madrugada, tu acordar, não sabe, não estiver entendendo nada, liga para o seu líder, não liga para o teu pastor, não, liga primeiro para o seu líder de céu. Vai atrás dele, vai atrás dela, porque foi para isso que Deus... Líder, fala assim: cadê? Líder de célula, fica em pé. Líderes de célula, fiquem em pé, fiquem em pé. Fiquem em pé, vocês são líderes de célula. Olha para cá. Deus chamou vocês para responder esse aqui, ó. Vai correr para cima de vocês. E eu vou continuar dormindo, irmão, porque minha alegria vem amanhã. Deus abençoe a vida dos líderes dessa igreja, dos líderes de célula dessa casa. Homens e mulheres que me abençoam, me ajudando a cuidar de vocês. Ela correu para o líder. Olha que legal o versículo 3. Fica com a sua Bíblia aberta aí. Imediatamente Pedro, o líder, saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Olha o verso 4. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que o primeiro e chegou primeiro ao sepulcro. Quem é esse outro discípulo? Quem é esse outro discípulo? Lá em Mateus e lá em Lucas, tu vai ver assim: o outro discípulo a quem ele amava. De quem é essa referência? João. E João era quem? João era o mais novo da galera. Pedro era quem? Um dos mais velhos.
É por isso que Pedro saiu correndo, João saiu com ele e João chegou primeiro. Por quê? Porque tinha mais fôlego. E os jovens, por isso que os jovens têm que chegar na frente, porque eles têm mais força e mais energia. Aí, João chegou primeiro lá, aquele discípulo chegou primeiro. E o que ele fez? Ele chegou na porta do sepulcro, se inclinou, olhou e viu que realmente o que a mulher disse, Maria Madalena, era verdade. Só que João não entrou, porque os mais jovens têm mais energia, mas têm menos coragem. O texto diz já que imediatamente Pedro vinha atrás, chegou e entrou. Porque os maduros podem ir mais devagar, mas têm mais coragem. Por isso são maduros. É por isso que o corpo é feito dessa forma. Tem os que são maduros, tem os que chegam primeiro. Isso é o corpo funcionando. Aí chegou lá. E aí no verso 6 fala, em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia tem umas coisas que se parecem ser tão óbvias, que a gente quando lê passa batido, a gente não percebe. Quer ver uma coisa que a gente não percebe? Lá no livro de Juízes, quando você vai ler o livro de Juízes, vai ler a história de Sansão. E quando raparam a cabeça de Sansão, arrancaram os olhos de Sansão, colocaram Sansão para moer, para rodar o moinho. Aí vai contando aquela história toda. E tem um versículo que fala assim: e o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. E tu lê isso, passa batido. Mas por que está escrito na Bíblia? Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. Crescer cabelo é coisa que depois que cortou cresce, sim ou não? Aliás, é bom que cresça, porque nossos amigos dos cabeleireiros, os barbeiros vivem disso, né, irmã? Então que cresçam os cabelos. Mas é uma coisa que é natural, que é óbvia. Raspou, cortou, o cabelo cresce. E por que a Bíblia registra? Porque o segredo da força de Sansão estava no cabelo. Só que isso é outra pregação. Eu quero só fazer o gancho para cá, que diz o seguinte, verso 7, bem como o lenço que estiver em volta à cabeça de Jesus, que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então Pedro entrou, viu o quê? Viu as fitas de linho, o tecido de linho que foram enrolados no corpo de Jesus, tudo caído num canto assim, no chão. Só que o lenço que estava na cabeça estava a minha tradução é a King James atualizada. Não sei se a sua vai estar escrita assim, de repente vai estar enrolada num canto na tua tradução. Mas na minha tradução fala dobrada à parte. Tem uma questão da cultura judaica aqui, que eu queria que você entendesse. Quando o judeu estava à mesa, estava se alimentando, e ele se desse por satisfeito, ele pegava o lenço que ele estava usando para a sua limpeza, ele amassa, bota em cima da mesa e vai embora. O servo que está servindo aquela mesa já sabe que ele pode ir lá e recolher tudo, porque aquela pessoa já está satisfeita. Agora, se a pessoa que está à mesa fazendo a refeição, o judeu, pegasse aquele lenço, dobrasse e colocasse em cima da mesa, o servo de maneira nenhuma poderia recolher o que estava à mesa. Por quê? Porque aquele homem que estava sentado à mesa, com aquele lenço dobrado, está dizendo assim: eu vou ali, mas volto. Eu não sei se você entendeu. O tecido de linho estava no canto jogado, mas o lenço da cabeça estava dobrado de lado. De maneira que o judeu, quando ele entrou, ele olhou, ele imediatamente entendeu o que ele disse que ia fazer, mas ia voltar. Fala assim: Jesus vai voltar. Aplauda o nome dele. Então outro discípulo que chegara primeiro, que é João, ali no sepulcro, entrou, também viu e creu. Verso 9, contudo eles ainda não haviam entendido que de acordo com a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aí no verso 10 fala o quê? Quem faz parte de uma célula aqui, levanta a mão. Não é líder, faz parte da célula. Olha o versículo 10. Assim foram os discípulos mais uma vez para a sua casa. Por que aqueles discípulos, Pedro e João, os discípulos estavam ali? Porque Maria Madalena foi correndo ali no amanhecer,
e encontrou a pedra removida e não viu o corpo de Jesus. Maria Madalena era integrante da célula de Pedro e de João. Está comigo no contexto? Ela correu para os líderes foram lá, viram o que ela falou, mas não entenderam nada e voltaram para casa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, que é um liderado na célula. Tem coisa que eu e seu líder não temos a resposta. É mistério seu com Deus e Deus com você. Por que o pastor está dizendo isso? Porque diz o seguinte, querido. Se tu continua lendo o texto comigo, fala assim no versículo 11. No verso 10, João e Pedro e João voltaram para casa. No verso 10. Por outro lado, Maria Madalena continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Tem coisa que tu não vai ter resposta do teu pastor. Tem coisa que você não vai ter resposta do seu líder, da sua líder de célula. Tem coisa que Deus vai falar diretamente contigo. E é isso que tu tem que entender no fundamento que Deus está nos dando. Tem coisas que o Senhor vai falar diretamente a você, com você, para você. E eu dou glória a Deus por isso. Ela continuou fazendo o quê? Chorando. Enquanto chorava, se inclinou de novo para olhar dentro do sepulcro. E olha o mistério revelando-se a Maria Madalena. Não era para Pedro, não era para João, não era para mim, era para você. Olha o mistério se revelando no verso 12. Quando ela continua chorando no verso 11 e se inclina para olhar de novo, olha o que o verso 12 diz que ela viu. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Ei, Pedro entrou ali, cara. Quem entrou ali? Pedro entrou ali, o apóstolo de Jesus entrou ali, João, o apóstolo do amor, que deitava no colo de Jesus, entrou ali, e não viram o anjo. Por quê? Porque tem coisa que Deus vai revelar só para você. Oh! Ei! Esse mistério é para você. Oh, ei, querido, tem mistério que é só para você. Maria Madalena, ela fez o certo. Ela viu que o corpo não estava lá, ela correu para chamar o líder. Veio o líder e o co-líder. Está entendendo o contexto? Irmão, é assim que funciona. Líder e co-líder foram lá e entraram. Realmente é verdade, mas não estou entendendo nada. Voltaram para casa. E ela ficou lá. Quando você não tem resposta, continua clamando até que o Senhor te responda. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Batei, abrir-se-vos-á, busque e encontrareis. Enquanto eles ficaram ali e foram embora, o texto diz no verso 11: enquanto isso, ela continuou no sepulcro, onde? No último endereço, no último momento, lembrando da última vez que ela teve contato com Jesus, ainda que morto. Foi o último momento do encontro dela com Jesus. Ela não arredou o pé, ela continuou ali. E por ficar ali, ao se inclinar, ela pôde ver. Tem coisas das regiões celestiais que você não enxerga daqui. Você enxerga daqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você está entendendo? Eita Deus! Ela viu os anjos, um na cabeceira, outro nos pés. E os anjos falaram para ela assim: ei, mulher, por que você está chorando? Eu não sei se você está entendendo, mas tem um anjo falando com ela, 2 anjos falando com ela. Gente, você já conversou com anjo? Quem conversou com anjo, levanta a mão. Eu sei que tu já, porque o meu pastor conversa com anjo. Mas eu nunca nem vi anjo. Eu sei que você pode ter visto que conversa com... Gente, quem começou o discurso? Alardão de profeta hoje, hein, varão?
bênção na minha vida esse povo. Gente, ela estava chorando e viu o anjo. Quem iniciou o diálogo? O anjo. Quem iniciou o diálogo? O anjo. O anjo perguntou: mulher, por que chora? Onde habita o anjo? Qual é a morada do anjo? No Santo dos Santos, lá no céu com o Senhor. Ok? Sabe o que o Espírito Santo está revelando no meu coração? Gente, isso aqui está fresquinho. Eu só sabia que era esse texto que eu tinha que pregar. Fiz umas marcações aqui, mas Deus está dando fresco agora. O céu tem uma resposta para o seu choro. Então, se eu não estou vendo o anjo, pode ser que eu estou chorando pouco. Brincadeira, mas não foi a mulher. A mulher viu o anjo no ambiente onde ela não entrou. Para pensar. Porque quem entrou dentro do sepulcro primeiro foi Pedro, depois foi João. A mulher estava lá de fora. Pedro e João foram embora, e do lado de fora ela continuou. Quando ela se prostrou, ela viu os anjos, onde Pedro e João não viram. E continuou chorando. E o anjo falou para ela. Versículo 13. Então os anjos: mulher, por que você está chorando? Mais uma vez, há uma resposta do céu para o seu choro, para a sua lágrima. Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ela está falando do quê? Do corpo de Jesus, que ela pensou que tinham roubado. Lembra que ela foi lá correndo, lá no versículo 2, foi correndo para Pedro lá e falou assim: ó, eu acho que roubaram o corpo de Jesus, eu não achei ele lá. Por isso que eles foram correndo para ver. Eu não sei onde colocaram ele. Olha o verso 14. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. A resposta veio. Fecha seus olhos. Espírito Santo, traga a memória dos meus irmãos, ao coração dos meus irmãos, aquela resposta, a resposta daquela pergunta, que foi traduzida num choro em qualquer momento ali. Porque a resposta sempre vem. Ainda que o Senhor tenha que enviar Miguel, ainda que a guerra no céu seja travada por causa de você, a resposta vem. Não há uma oração que não vai ser respondida. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele falou assim: eu ouvi Moisés, eu ouvi Moisés, eu ouvi o choro, o clamor do meu povo, Moisés, porque eu ouço o meu povo, Moisés, e eu respondo o meu povo, Moisés. Eu ouço o clamor do meu povo. É por isso que ele fala: pode clamar, me clama mesmo, me pergunta, me busca. Ela olhou para trás. Jesus perguntou para ela: mulher, por que você está chorando? Primeiro foram os anjos. Agora, anjo significa mensageiro, amém? O anjo tem uma missão: trazer o recado de Deus para nós, e está sob comando do nosso Deus, amém? Salmo 91 fala que Ele dará ordem aos anjos dele a nosso respeito, amém?
Então os anjos estavam aqui encontrando-se com Maria Madalena e não com Pedro e com João, porque era a resposta de Maria Madalena, por isso que os anjos apareceram para ela. Então Deus enviou os anjos, era a resposta daquela oração. Então o dono dos anjos mandou os anjos falar com Maria Madalena. Agora o dono do céu está falando com Maria Madalena. Aquele que venceu a morte estava falando com ela. Aquele que ressuscitou, aquele que venceu Satanás, aquele que nos garantiu a vida eterna, estava falando com ela. Por que você está chorando, mulher? Eu estou com vontade de gritar. Isso é forte demais, irmão. O Yeshua falava com ela: ei, agora não são os anjos, sou eu. Eu quem? Aquele que sem mim nada que foi feito se fez. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, sou eu falando com você. Quem está falando com você é Jesus, pela palavra dele. Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocar. Ela imaginou que era o jardineiro. Falou assim: se foi o Senhor que tirou ele daqui, fala para mim onde você colocou ele, que eu vou lá e pego ele e vou levar. Agora tem uma revelação de Deus no versículo 16. Então Jesus a chamou: Mariã. Ela voltando-se exclamou em aramaico: Rabone? Você não entendeu? Eu chamo a pessoa que é mais íntima da minha vida de amor da minha vida. Amor, Nando, amor. E ela me chama de vida. São coisas que foram geradas no nosso secreto de intimidade, nos nossos 20 e tantos anos de casado. Tem coisas que Fernanda me fala só me olhando. Tem coisa que eu falo para Fernanda só olhando. A nossa comunicação é visual. Ao olhar para ela eu consigo dizer eu te amo, e ela sabe que eu estou dizendo sem abrir meus lábios, e o contrário também é verdadeiro, porque são coisas geradas na intimidade, no secreto. A língua aramaica era a língua que não era mais usada naquele contexto do povo judeu. Na Palestina, nos tempos de Jesus, era o grego que era usado. O aramaico era uma língua tribal, ou seja, era uma língua que se tratava, quem falava dentro de casa, falava num contexto doméstico, íntimo, onde ninguém está vendo. Quando Maria olha para Jesus e pensa que é o jardineiro, Jesus fala com ela, chamando-a como no secreto dela já a tratava, Mariã, que é Maria em aramaico. É por isso que ela imediatamente responde Rabone, que é mestre em aramaico. Quando você se encontra com Jesus, Ele vai falar com você coisas que só você sabe que é Ele que está falando com você, porque era o secreto dela. É por isso que quando você está
Deus está usando a boca de um profeta, ou então tu está lendo a palavra e Deus está falando contigo, e o Espírito Santo começa a te falar coisas que só você sabe, coisas pelas quais você vem orando, mas nem fala, nem pronuncia com os seus lábios, porque pode ser que Satanás vai ouvir o que você vai pronunciar e vai querer te enganar usando um falso profeta, dizendo que está respondendo uma oração sua que você pronunciou, mas o Espírito Santo vai falar coisa com você que só está dentro de você, você nem exclamou, nem saiu pela tua boca, e a resposta vem. Não vai haver dúvida, é Jesus falando com você. Só que esse tipo de resposta, ela acaba vindo só depois de muita busca, de muita corrida. Ela correu para o sepulcro, correu para os discípulos, correu para o sepulcro de novo, depois de muito choro, depois que Pedro e João, o líder e o colíder da célula dela, tinham ido embora, sem ter a resposta, e ela permaneceu com o problema dela. Gente, o problema dela continuou. Os líderes não tiveram a resposta, só que ela não desistiu de continuar aos pés do Senhor, e a resposta veio. Rabone. É a testificação de que ela sabia quem estava falando com ela, porque só quem fala comigo assim é o meu mestre, Rabone. Só meu Rabone me chama Marian, só ele sabe o meu nome secreto, só ele sabe da minha intimidade, só ele sabe daquilo que está lá dentro que eu não tenho força nem para expressar. A minha lágrima traduziu para ele o que eu queria ouvir, e ele disse: Marian. Jesus falou para ela: então não me segura não, que eu ainda vou para o Pai, fala para o povo que eu ainda ressuscitei. Ela correu e falou para os discípulos: eu vi o Senhor, verso 18, e contou tudo o que tinha acontecido com ela. Os discípulos estavam onde? Trancados, com medo dos judeus. Ao amanhecer do dia, ela estava tendo essa experiência. O texto diz que ao final do dia, Jesus chega no lugar onde os discípulos estavam trancados, daquele mesmo dia, e fala: ei, fica com medo não, que a paz de Deus esteja sobre vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, está difícil? Está preocupado? Preocupado? Fica não. Está com medo? Fica não. Estende a mão. A paz de Jesus esteja sobre você. Abençoa a vida dele, vai, abençoa a vida dela, abençoa, 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 abençoa a vida desse irmão, dessa irmã. Fala: receba da paz de Deus, receba da paz de Deus, da paz de Deus. E esse Jesus sabe do que a gente gosta, porque no versículo ele fala assim: agora, versículo 22, agora é hora de chapar o coco. Como assim? Recebe o Espírito Santo. E liberou o Espírito Santo, soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Vai lá, perdoe os pecados, vocês estão perdoados. Perdoe o pecado das pessoas, e das pessoas que vocês não perdoam o pecado vão continuar presas. Aí é outra pregação, né? Que falta de perdão prende. Eu nem quero falar de Tomé, porque Tomé é aquele que não creu. Por quê? Porque o texto que eu continuar falando é falar de Tomé. Tomé é aquele que não estava naquela reunião quando Jesus apareceu no domingo à tarde para os discípulos. Ele falou assim, quando ele chegou, os discípulos contaram: Jesus esteve aqui, pai, foi assim, o fogo desceu, chapamos com o Espírito Santo. Ele falou assim: só acredito se eu tocar na ferida da mão dele, tocar no lado dele onde foi. Eu só acredito se eu ver e tocar. Passou 8 dias. 8 dias dá o quê? Domingo. Ele aparece no mesmo lugar. Os discípulos continuam na mesma condição, trancados. Ele aparece e fala: paz seja convosco. Ele olha para Tomé,
Fala assim, toca aqui, Tomé. Estende a tua mão e toca aqui. Jesus não vai deixar dúvida de que é Ele que está fazendo a obra na tua vida. Ainda que você precise tocar, ver para crer, Ele vai fazer isso acontecer. Só que Ele vai falar o seguinte: bem-aventurado, ou seja, abençoado, é quem creu sem ver. Mas agora, Tomé, porque você viu, creu, então seja um crente de verdade. Fique em pé no seu lugar.